Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à abertura do ciclo de ensino da LAINF do ano 2022, tá? Meu nome é Pedro, eu sou diretor de ensino da Liga e hoje a gente tem um convidado muito especial com a gente, né? O Dr. Michel Abdala, que é médico infectologista, e ele vai falar um pouco para nós sobre os mitos e as verdades sobre o tratamento da Covid-19 e da influenza, tá certo? Então, mais uma vez, boa noite, doutor, e sabe que é uma grande honra, né? Um grande prazer o senhor estar aqui conosco, tudo bem? Passar a palavra para o senhor. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, de que eu tento, na medida do possível, sempre aceitar os convites, porque quanto mais a gente conseguir passar informação, ensinar, a gente aprende. Eu aprendo, eu tenho que fazer uma aula sobre uma coisa que a gente não usa no dia a dia, porque hoje a gente vai falar de terapias alternativas, inclusive. Eu não fico lendo isso todos os dias. Então, eu tive que estudar uma coisa nova para poder falar com vocês. Então, para mim também é sempre muito gratificante toda vez que eu sou chamado para dar alguma aula. Então, espero que a gente aproveite ao máximo. Durante a apresentação, vocês fiquem livres para fazerem perguntas, não precisa aguardar até o final. Eu falo demais, então eu fiz poucos slides, esses slides não tem escrito, tá? Então quem gosta de copiar slide vai passar aperto, porque não tem nada escrito, na verdade. Ele só vai servir para me guiar, tá bom? Só botar aqui para... Estão vendo? Estamos sim. Dá para ver. Pronto. Então, pessoal, a gente vai falar... Eu trouxe hoje, a gente vai começar com as verdades, depois a gente vai falar sobre mitos, que na verdade são muito mais comuns e muito mais frequentes, eu acho, do que as verdades, né? Para tratamento de gripe, para tratamento de Covid, basicamente na nossa realidade é bastante líquido, sintomático e tempo. Muito do que passar disso é mentira, né? É mito. Então, em relação à influenza, como qualquer outro quadro gripal, hidratação é uma verdade. Por que a gente bate na tecla da hidratação? Porque quando um paciente ele está gripado, ou ele está covidado, ou ele está com dengue, um estado febril, outro, a gente perde calor, a gente perde água, desculpa, pela febre. A gente tem perda de água porque aumenta a respiração. A gente tem diminuição do consumo de água porque geralmente a gente fica mais hiporético, se alimenta mal, bebe menos líquido. E a desidratação, ela potencializa os sintomas da doença, dos quadros virais em geral. Então, a astenia fica mais intensa, as dores ficam mais intensas, a prostração fica mais intensa, além do que deixa a árvore brônquica mais reativa. Então, hidratação oral, lavagem nasal, são pontos em que eu, mantendo uma boa hidratação, eu diminuo sintomatologia. Impacta em mortalidade uma hidratação oral? Não vai impactar, mas impacta em intensidade de sintomas. Sintomáticos: dipirona ou paracetamol ou ibuprofeno
Benegripe, Senegripe e qualquer outro gripe traz benefícios? Não, porque se a gente for olhar, eu tomar uma dipirona mais uma loratadina vai ser a mesma coisa de eu tomar um Benegripe. Que, na verdade, o Benegripe é uma associação entre um antitérmico, um analgésico, mais antialérgicos, antihistamínicos. E por que vende muito? Porque tem uma propaganda muito forte. E como os quadros virais eles são autolimitados e a pessoa ela vai melhorar com ou sem qualquer medicamento num intervalo de tempo curto, qualquer coisa que o paciente toma, ele acredita que foi em decorrência daquilo. E daí gera o surgimento de tantos mitos. Mas tomar dipirona com loratadina não é menos do que tomar um antigripal desses de formulação única. Pode ser melhor por conta de posologia, vou tomar um comprimido só. Mas, além disso, zero benefícios. Ok? Então, uma receita adequada de um quadro por influenza inicial é dipirona ou paracetamol, se dor ou febre. Lembrar que a gente tem que educar a nossa população sobre febre. Vocês são uma nova geração, vocês já não são a minha geração. Então, a minha geração e as gerações anteriores à minha tinham um pânico muito grande de febre, né? E a gente sabe que febre faz parte do sistema imunológico. Uma vez que eu produzo febre, eu melhoro opsonização, eu melhoro agregação, eu diminuo a adesão de leucócitos na parede de vaso, eu potencializo o meu sistema imunológico. Em contrapartida, eu diminuo virulência, patogenicidade de vírus e bactéria. Então, febre não pode ser vista como uma coisa ruim. Febre é parte do sistema de defesa. Então, nem toda febre precisa ser medicada, nem toda febre deve ser medicada. A gente deve medicar uma febre e a gente usa, né, um antitérmico, principalmente se essa febre for acima de 40 graus, porque aí eu começo a ter diminuição de algumas enzimas. Mas, abaixo disso, eu vou tratar febre se eu tiver, porque geralmente eu não tenho febre, não é um sinal só, né? É uma síndrome febril. Porque junto vem calafrio, junto vem prostração, junto vem mialgia, junto vem astenia. Então, se esses sintomas da síndrome febril eles forem muito intensos e estiver trazendo muito desconforto, eu vou tratar. Do contrário, toma um banho. Um banhozinho, a febre diminui um pouco, você traz um conforto, traz um relaxamento e deixa a febre ali. Ela não é ruim. Ah, mas eu não vou ter convulsão? Não, você não vai ter convulsão. Primeiro, convulsão é uma entidade pediátrica. E segundo, que convulsão febril não está relacionado à intensidade da febre. Algumas pessoas com alguma predisposição, ao ter febre, tem convulsão. E tem gente que tem convulsão com 38 graus. Então, assim, pavor de ter 38,5, 39, porque vai convulsionar, isso não é real. Então, a febre a gente vai medicar nessas condições. Dor, né? Quem teve, não sei se alguém aqui hoje teve recente a gripe, né? Mas gripe é uma condição que dói tudo, né? A gente tem uma sensação de que a gente apanhou de 10 segurança de balada, porque você fica destruído. E aí, às vezes, eu preciso ser medicado para dor, porque o desconforto é muito grande. Dipirona, novamente. Paracetamol, novamente. Quando um não é suficiente, eu posso intercalar um com o outro. Dipirona intercalado com paracetamol. Eu faço cada um de 6 em 6 horas, então a cada 3 horas eu tomo um remédio. Eu tomo uma dipirona, 3 horas eu tomo paracetamol, dali a 3 horas eu tomo outra dipirona.
e assim até ter uma melhora. A melhora ela ocorre geralmente a partir do terceiro, quarto dia. E não tem pílula mágica que faça esse tempo diminuir, tá certo? No influenza, então, além de pirona para dor ou febre, a gente tem sintomas gripais. Então, eu tenho obstrução nasal, eu tenho coriza, eu tenho dor de garganta, eu tenho tosse, né? Então, se eu tenho muito sintoma alto, sintomas de espirro, que às vezes eu faço uma rinite, então eu tenho muito espirro, coriza e hialina, a gente pode tentar um antistamínico. Eu tenho uma odinofagia muito intensa, a garganta está toda hiperemiada, posso usar um anti-inflamatório. Eu tenho náuseas, vômitos, porque a gente está muito acostumado de que gripe é sintoma respiratório, mas eu posso ter influenza com manifestação gastrointestinal exclusiva. E aí ter que usar antiemético, às vezes procinético. Então, esses medicamentos, eles são sempre viáveis, mas eles não devem ser passados como receita de bolo. Eu vou passar um antiemético para todo mundo. Não, porque não é comum ter vômito. Se tiver, eu vou prescrever. A mesma coisa eu não devo passar anti-inflamatório para todo mundo. A gente sabe dos efeitos adversos de anti-inflamatório e a gente deve evitar o máximo que a gente puder, tá certo? Mas sintomáticos são uma verdade. Terceiro ponto de verdade para a influenza são os antivirais, oseltamivir e o zanamivir. Oseltamivir, apresentação oral, zanamivir, apresentação inalatória, né, intranasal, um sprayzinho. Ambos têm efeitos muito modestos. Eu tenho visto desde nesse novo surto, essa epidemia, já pode ser considerada uma epidemia no Brasil, né, de influenza, povo avançando, você tem uma dificuldade enorme, praticamente não está se achando o Tamiflu, que é o nome comercial do oseltamivir. Mas quão importante é a ação desses remédios na gripe? Deste tamanhozinho, muito pequena. Os maiores efeitos foi em redução de tempo de sintoma. E quando eu falo redução de tempo de sintomas, a gente pensa, nossa, eu vou ficar bom rápido. Não, a diferença foi de 7 horas, gente. De 7 dias para 6 dias e 13 horas. É ridículo, na minha opinião. 2. Alguns trabalhos mostraram redução de pneumonia relatada. O que foi isso? Médicos que avaliaram doentes com influenza, que estavam com febre há mais de 4 dias, tosse produtiva com expectoração, prostração, e eles julgaram uma ausculta pulmonar alterada e julgaram que aquilo ali era uma pneumonia. Há estudos que mostram que o número de pacientes que chegou nessa condição foi menor. No entanto, quando utilizou um exame de imagem para avaliar a presença de pneumonia, não existe redução de pneumonia confirmada por método radiológico com o oseltamivir, tá certo? E ele tem uma efetividade como profilático para gripes sintomáticas em adultos. Então, vejam que os resultados eles são modestos. Ele não é nenhum corticoide do Covid que a gente vai ver já que teve um impacto super importante na mortalidade. E aí, falando de corticoide, porque não é nenhuma verdade, nenhuma mentira, a gente deve evitar corticoide no influenza. Por quê? Os trabalhos com corticoide, eles trazem, na sua grande maioria,
aumento da mortalidade, aumento da ventilação mecânica, aumento da mortalidade com diminuição de ventilação mecânica nos pacientes com influenza. Então, ele melhora a ventilação mecânica, mas aumenta a chance de morrer. Então, ele deve ser evitado. E no uso precoce, o uso de corticoide esteve associado a uma maior carga viral e a uma menor liberação viral. Então, o paciente ele ficou com mais tempo de vírus e uma maior quantidade de vírus. Então, corticoide não é uma verdade, mas também não é uma mentira na influenza. Ele simplesmente não é prescrito, ele é proscrito. Certo? Dúvidas até aqui? Doutor, posso aproveitar o espaço para fazer uma atualização? Sim. Assim, ó, sobre o senhor falou do oseltamivir, né? Aí, assim, eu queria saber se a amantadina e a rimantadina, aqueles remédios mais antigos, né? Eles ainda têm alguma utilidade clínica para influenza hoje em dia? Ainda é receitado? Inclusive, se a gente olhar, a Cochrane tem uma revisão sistemática sobre a amantadina e rimantadina e ervas chinesas. E não existe nenhum benefício aparente. Então, assim, clinicamente, em antiviral para influenza seria realmente o oseltamivir, né? Influenza A e B. Exclusivamente o oseltamivir. Tanto que qualquer protocolo que a gente olhar, não tem outra opção que não seja o oseltamivir. Ou zanamivir, né? Mais alguma dúvida? Em relação ao Covid, então, a gente tem algumas verdades. E o tratamento do Covid, ele é dividido de acordo com a gravidade. Então, a gente vai falar um pouco da forma leve e um pouco da forma grave, moderada e grave, né? Que são os pacientes internados. Forma leve, por definição, seria qualquer quadro gripal sem gravidade, sem necessidade de internação. Quadros moderados e graves são todos aqueles que têm necessidade de internação e os graves são geralmente os pacientes de UTI. Então, o COVID leve. As verdades iniciais são as mesmas verdades que a gente falou do influenza. A hidratação e os sintomáticos. Sendo que, como o COVID geralmente tem menos sintomas altos, lavagem nasal no COVID não foi utilizado com tanta frequência como foi utilizado, como é indicado para influenza, né? Todo mundo sabe como fazer lavagem nasal? Por exemplo, rinossoro jet é uma lavagem nasal? Aqueles sprayzinhos? Acho que não. Não é. Lavagem nasal é lavar. Então, é seringa de 20 ou aquelas mamadeirinhas que eu enfio numa narina para fazer fluxo e sair água do outro lado. E a gente tem que fazer isso 2 a 3 vezes por dia. Tá certo? É muito, muito, muito eficaz na diminuição de secreção, na melhora de tosse e obstrução nasal, a lavagem nasal, certo? Sintomáticos do COVID são os mesmos sintomáticos do influenza, que eu já comentei, não tem diferença. Há em variar de acordo com os sintomas, né? E eles podem ser utilizados sem problema nenhum. Aí, em relação à terapêutica específica, existem 2 classes de medicamentos que implicaram algum efeito. Anticorpos monoclonais e os antivirais, né?
Os anticorpos monoclonais, a gente tem alguns, né? O casirivimab mais indevimab tiveram boa ação contra todas as variantes, menos a Ômicron. O sotrovimab tem uma excelente ação contra todas as variantes, inclusive Ômicron. E o bamlanivimab e etesevimab, eles têm uma ação mais modesta, sem ação contra Delta e Ômicron. Ou seja, basicamente, eles hoje não têm nenhuma função. Ficariam as duas primeiras opções. Não existem esses anticorpos no Brasil. A Anvisa ainda não autorizou o seu uso. Se tiver que fazer uso, teria que importar. Extremamente caro, muito difícil o acesso, e o benefício do uso desses anticorpos é no início do quadro, então nas primeiras 48 horas. Até que a gente tenha acesso, acaba que a gente não consegue utilizar, nem que a pessoa tenha dinheiro aqui no Brasil, a gente consegue utilizar com facilidade. Grandes centros como São Paulo, onde tem importadora mais fácil, os voos são diretos, acaba conseguindo. Mas outras localidades é muito difícil. Então, como eu disse, a ação é melhor quanto mais precoce, e o que foi visto foi diminuição de tempo de sintomas e diminuição de chance de agravamento e hospitalização, tá certo? De antiviral aprovado para essa fase precoce em indivíduos com quadros leves. O Paxlovid, que é uma associação de ritonavir com outro inibidor de protease. Os estudos mostraram 5 vezes menos chances de hospitalização e morte. Na imprensa, ele tem sido falado como antiviral da Pfizer, né? A Israel acabou de lançar dados extraoficiais, não é uma publicação, mostrando 90% de redução. Então, assim, é uma droga que aparentemente é muito mais promissora para o Covid do que o oseltamivir é para o influenza, se for verdade. É uma droga que usa 3 comprimidos 2 vezes ao dia durante 5 dias. E tem o Molnupiravir, que é um outro antiviral, que já está sendo comercializado nos Estados Unidos, que mostrou uma redução de 30% de hospitalização e morte. Os trabalhos iniciais tinham mostrado um valor maior, de 50%, mas trabalhos maiores mostraram uma efetividade um pouco menor. Então, aparentemente, o Molnupiravir tem uma efetividade um pouco menor do Paxlovid. O Molnupiravir, ele age introduzindo anomalias, na verdade, mutações no RNA do vírus, impedindo que tenha a formação das estruturas essenciais dele, né? Como se ele alterasse o código genético do vírus e o vírus não fosse capaz mais de se replicar. Tá certo? Aqui é uma tabelinha do Sanford. Eu não sei qual período de vocês estão em qual período, hein? É um erro, né? Eu não perguntei isso. Tem gente de muitos períodos, porque a Liga tem gente já do 7º semestre, mas tem gente do 1º semestre também, do 2º, então tem de tudo, assim. É assim, eu não sei se vocês já tiveram contato com o Sanford. Sanford é tipo a Bíblia do Infecto. Era um livro, agora é um aplicativo, em que você pode entrar nele e colocar doença, ou você pode colocar patógeno, ou você pode colocar um quadro clínico, e ele te dá agente etiológico, ele te dá o antibiótico, ele te dá as posologias, ele te dá tudo. Por exemplo, se eu entrar no Sanford e colocar COVID, ele me dá tudo sobre COVID em termos de tratamento. E ele coloca a tabelinha de tratamento do COVID da seguinte maneira: pacientes não hospitalizados e assintomáticos, ou hospitalizados, mas assintomáticos, não tem recomendação de nenhuma terapia.
Pacientes não hospitalizados com quadro leve a moderado e sem grandes chances, né, de grandes riscos, fatores de risco para mal progressão, é antiviral, Paxlovid ou Molnupiravir, ou Remdesivir. A gente vai falar de Remdesivir mais à frente, porque, na verdade, ele tem uma indicação, uma das indicações dele é estar internado. E olha aqui, dexametasona não está recomendado, que é um grande erro que a gente vê ainda ser repetido por muitos colegas médicos. Criaram uma lenda de que o Covid é uma doença inflamatória. Na verdade, essa não é a lenda, isso é uma verdade. Mas que ele inflama no 5º dia. E que aí todo mundo tem que usar corticoide no 5º dia. E isso não é verdade. Não existe nenhuma doença que ela é tratada igual para todo mundo. Então, os corticoides, os trabalhos com corticoides até o momento no Covid mostraram um impacto extremamente importante na mortalidade. Talvez é a droga mais importante no tratamento do Covid grave, mas ela só serve para resolver o quadro inflamatório instalado. Ela não é profilática, ela não mostrou um potencial profilático. Então, eu não uso para evitar, eu uso para tratar um quadro inflamatório grave. Usar o corticoide em pacientes com a forma leve, de maneira precoce, pode, como eu já tinha dito lá no influenza, aumentar o risco de um quadro mais grave, por aumentar o tempo de viremia, aumentar a viremia, e isso diminuir o sistema imunológico, e isso pode trazer complicações extremamente desagradáveis. E nos pacientes não hospitalizados com quadros leves a severos e com alto risco de progressão da doença, aí eu tenho indicação dos anticorpos monoclonais. Então, se eu tenho um quadro leve e eu não tenho um alto risco de evolução para formas graves, eu vou usar antiviral. Se eu tenho uma forma leve e eu tenho um alto risco de evoluir para a doença, eu vou usar os anticorpos monoclonais, tá certo? E em nenhuma condição eu vou usar dexametasona. Ok? A outra parte, Covid grave. Covid grave, como eu já tinha dito, moderado e grave, são os pacientes internados. Moderados são aqueles pacientes em ambiente de enfermaria. Graves são os pacientes em ambientes de UTI. O que esses pacientes eles vão ter como verdade, como parte do tratamento? Corticoide. Corticoide, a gente tem o estudo Recovery. O estudo Recovery, ele mostrou uma diminuição de mortalidade de até 50% nos pacientes com Covid grave, além de redução de ventilação mecânica, de tempo de ventilação mecânica, de tempo de UTI. Então, é uma droga fantástica para esse tipo de paciente. Para quem está indicado corticoide no Covid? Pacientes inflamados, internados, com necessidade de uso de oxigênio. Então, é uma minoria das pessoas com Covid que tem benefício do uso de corticoide. Outra droga, tocilizumab, é um inibidor, é um anti-IL-6, né? É um anti-inflamatório, ele é utilizado em artrite reumatoide e que começou a ser utilizado nesses pacientes com cascata inflamatória, nesses pacientes hiperinflamados do Covid. O tocilizumab ele é um potente imunossupressor, então não pode ser utilizado em pacientes que têm infecção bacteriana associado. Eu só posso usar o tocilizumab
em pacientes que eu exclua pneumonia bacteriana ou qualquer outra infecção bacteriana, porque senão eu vou piorar muito esse paciente. Então, a recomendação maior são pacientes com internações curtas, né? Eles tenham menos de 48 horas de internação hospitalar, que estejam em piora clínica com aumento da FO2, então aumento da quantidade de oxigênio necessária, e que não tenha uma infecção secundária. Nos estudos, ele apresentou uma diminuição modesta da mortalidade, então um impacto em torno de 20% na mortalidade, mas diminuiu tempo de internação, diminuiu número de ventilação mecânica. Na prática clínica, eu utilizei muito tocilizumab principalmente na segunda onda. Ele não tem uma resposta homogênea. Tem pacientes que usam e parece que é como tirar com a mão. Você dá o tocilizumab, dá 12 horas, o paciente está fora do oxigênio. É fantástico, você fica impressionado. E tem outros pacientes que parece que você deu água destilada. Simplesmente não funciona de nada. Então, tem equipes que tem muito pé atrás com o tocilizumab por conta do risco de pneumonia bacteriana e choque séptico, infecção grave. E tem equipes que utilizam e têm uma boa resposta. Eu tive mais boa resposta do que má resposta. E todos os pacientes que eu fiz tocilizumab, eu utilizava a dosagem de procalcitonina antes. Procalcitonina é um marcador de infecção bacteriana. Então, se eu tenho uma procalcitonina baixa, eu excluo uma infecção bacteriana. Várias causas podem aumentar a procalcitonina, mas ela baixa seria uma exclusão, né? Semelhante ao raciocínio de um dedímero, por exemplo. E aí eu tive uma boa resposta com vários pacientes, embora eu confesso que alguns pacientes não tiveram nenhuma resposta. Também existe um trial do Recovery com essas evidências de diminuição de mortalidade, e é por isso que eu utilizo, tá certo? Dessa mesma região do tocilizumab, tem Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de falar o nome dele, que eu inverto as siglas. Tofacitinib, que é o inibidor de JAK. Também é um anti-inflamatório, também é utilizado para artrite reumatoide, mas com o mecanismo de ação do tocilizumab, mas as indicações e o benefício é muito semelhante, né? A taxa de diminuição de mortalidade, os efeitos encontrados são semelhantes também. Fator limitante do uso dessas duas drogas, tofacitinib e o tocilizumab, é que são drogas que não tem no SUS, né? Elas no SUS, pacientes com artrite reumatoide conseguem através de farmácia de alto custo, mas no COVID não consegue, então as famílias precisam comprar e é muito caro. É muito caro e o povo é muito... Eu ia falar palavrão, eu não vou. Escroto, vai ser a palavra que eu vou usar. Muitas pessoas compraram vários kits de tratamento e aí faltou no mercado, as famílias todas desesperadas porque o parente estava grave e você tem uma urgência em usar, né? Não tem muito tempo, porque o ideal é até 48 horas. E aí, o ano passado, na segunda onda, simplesmente acabava, e aí você ia olhar, tinha gente vendendo pelo triplo do valor. Quando eu falo triplo do valor, eu estou falando em torno de 20 mil reais. Então, assim, é um grande fator limitador para o uso dessa droga, ela é muito cara. Um tratamento num preço razoável, adequado, justo, seria em torno de 8 mil reais, tá certo?
Antiviral nessa fase, a gente tem o Remdesivir. O Remdesivir é um análogo nucleotídeo que interfere na ação da RNA polimerase. Então, acaba que ele não deixa que novas bases nitrogenadas sejam colocadas no RNA do vírus. Os efeitos maiores foi diminuição do tempo de recuperação, então seria algo semelhante ao que foi visto do oseltamivir no influenza, só que esse estudo, o estudo PENETRE, encontrou diminuição de letalidade, coisa que outros estudos não encontrou. Mas tem esse estudo, é um estudo elegante, né, e que encontrou essa redução de mortalidade, tá certo? E aí o grande bafafá, que é uma verdade, mas o povo também tem feito de mentira. Anticoagulantes. Não existe recomendação de anticoagulante para pacientes com quadros leves. Então, anticoagulante para quadro leve é uma mentira, um mito. Os anticoagulantes, a maior recomendação é paciente internado, dose profilática. Pacientes internados com um evento trombótico definido, diagnosticado, dose terapêutica. Simples assim, tá certo? Aqui a mesma coisa, é a continuação da tabelinha do Sanford. Colocando pacientes hospitalizados com quadros leves, né? Mais pacientes com alto risco de progressão da doença, Remdesivir ou os anticorpos monoclonais. E nesses casos, não há recomendação de dexametasona. Pacientes hospitalizados moderados com suplementação de O2, Remdesivir, desculpa, aqui é sem suplementação de oxigênio ainda. Remdesivir, dexametasona ainda não é recomendado e profilaxia, né, anticoagulante, né, anticoagulação profilática. Os quadros severos com O2, né, necessidade de O2, Remdesivir, dexametasona e é considerado o tocilizumab. Considerar anticoagulação se tiver evento trombótico, do contrário, é profilaxia. Tem um trabalho que mostra que doses terapêuticas em pacientes de enfermaria aumentou a sobrevida, diminuiu a mortalidade. Então, tem algumas equipes que já anticoagulam, fazem doses terapêuticas em pacientes de enfermaria. Não adianta para UTI, tá certo? Pacientes hospitalizados de UTI graves, dexametasona, Remdesivir e tocilizumab e anticoagulação profilática apenas. Ok? Dúvidas até aqui? Eu tinha uma dúvida, só que deixa eu ver se eu me lembro. É porque na hora que você estava falando sobre o tocilizumab, que ele tem que, em caso de infecção secundária por bactéria, eu não lembro se ele era mais utilizado ou menos utilizado. Eu queria só que repetisse. Ele era mais utilizado o quê? Se ele era mais utilizado em caso de uma infecção secundária por bactéria. Não, ele é contraindicado. Ele é contraindicado. Não pode fazer, porque é só você pensar, ele diminui a imunidade. Se eu dou ele e o paciente tem uma infecção secundária, fudeu, o paciente vai morrer. Pronto. Aí o corticoide ele também não seria, já que ele também é imunossupressor. É imunossupressor, mas é menos imunossupressor do que o tocilizumab. Então ele seria mais indicado. O corticoide? Isso. Corticoide em paciente, todo paciente com oxigênio usa corticoide. Aí você não precisa, não é só os que não tenham infecção secundária, não, são todos. Certo. Obrigado. Nada. Vejam, gente, que eu não coloquei antibiótico em nenhum momento. Por quê? Porque a estatística fala que as infecções secundárias no COVID foi só em 3% dos pacientes.
Então, não se deve fazer de rotina corticoide, antibiótico. A gente vai fazer se eu tiver evidência clara de infecção. Tá certo? E a última verdade, mel. Né? Porque vocês viram que eu não falei de vitamina, eu não falei de zinco, eu não falei de nada. Eu falei agora de uma coisa não farmacológica, que é mel. Mel tem trabalhos que mostram um benefício na tosse aguda. E esses benefícios, eles são reconhecidos. Mel diminui a intensidade da tosse e diminui a duração da tosse. Tá certo? Então, a partir daqui, tudo que eu falar não é verdade. Certo? Então, Doutor. Oi. Eu queria tirar uma dúvida sobre o slide que você estava falando dos medicamentos. Se algum desses medicamentos, isso, da Covid, tem contraindicação para quem tem, por exemplo, cardiopatia? Não. Não, né? Não. Doutor, eu tinha duas dúvidas na realidade. Sobre o tocilizumab, como ele também é um imunossupressor, eu também tenho que evitar em casos de um paciente que já tem alguma doença autoimune? Não. O que acontece? Os pacientes que têm as doenças autoimunes e estejam em tratamento com qualquer droga que seja, eles devem continuar o seu tratamento. Por quê? Porque senão ele vai ter atividade de doença e isso vai ser um grande problema, né? Então, a não ser que, por exemplo, eu tenho um paciente com Covid leve que tem artrite reumatoide, chegou a época de usar tocilizumab, a dose dele de tocilizumab. Aí, nesse caso, a gente não oferta, a gente espera ele recuperar e faz depois. Mas, do contrário, eu estou assintomático e eu estou sem nada, estou em casa e eu tenho que usar tocilizumab, chegou minha hora de tomar. Você vai tomar. Imagina, se a gente não fizesse nos pacientes de rotina, a pandemia já tem mais de 2 anos. Eles estariam há 2 anos sem usar os imunossupressores. Então, os pacientes, por exemplo, paciente que é usuário crônico de corticoide, vai usar corticoide. Aqui a gente está falando de utilizar medicamentos com intuito exclusivamente terapêutico dos quadros respiratórios. Certo, obrigada. E a outra era, na parte da Covid leve ainda, os anticorpos monoclonais, que tem os 2 primeiros, né? Sim. Casirivimab e o indevimab ou o sotrovimab. Isso. Tem alguma razão de... sem ser só ser Ômicron, já que o primeiro não tem ação sobre a Ômicron, mas tipo, eu tô com um paciente com Covid Delta. Aí eu vou preferir usar o sotrovimab ao invés dessa primeira outra opção? Não, por alguma você razão? pode usar os dois. Numa Delta, você pode usar os dois, o que você conseguir mais facilmente. Tá bom, obrigada. Nada. Aí, o que a gente tem, então, de mentiras? Mitos, né? Vamos falar com mitos, né? Não mentira. Suplementação vitamínica. Quantas pessoas não tomam vitamina C como profilático ou como terapêutico para gripe? E não funciona, né? Os trabalhos mostraram que pacientes em suplementação de vitamina C não pegam menos gripe do que aqueles que não fazem. E o uso de vitamina C não diminui mortalidade, não diminui a chance de agravamento dos quadros, nem de influenza e nem de Covid. Em alguns estudos, alguns pacientes tiveram redução do tempo de sintoma ao usar a vitamina C. Mas a evidência desses estudos, ela é muito baixa
Então, não existe recomendação formal do uso. Mas eu vou tomar, mal não faz. A gente tem que lembrar que vitamina C em excesso predispõe a nefrolitíase, cálculo renal. Então, faz mal. E é custo. Então, se a gente continua como profissional, como médico, mal não faz, prescreve vitamina C para não falar para o doente que não vai prescrever nada, porque nada funciona para a gripe dele, a gente está perpetuando uma mentira. A gente não está educando a nossa população. E a gente vive num país que a população, na maioria das vezes, ela não tem dinheiro para nada. E aí o pobre coitado, em vez de gastar o dinheiro para comprar alguma coisa que seja necessária, ele gasta o dinheiro para comprar um medicamento que não tem eficácia. Então, não prescrevam antivitamina sem uma real indicação, só por prescrever, só para falar que está passando alguma coisa. Mas o paciente não gosta, ele quer que saia com uma receita. Quando a gente está numa relação médico-paciente, é quase que uma relação de pai e filho, ou de professor e aluno. A gente faz o que é certo e não para agradar. Então, o paciente às vezes vai ter que levar para o chão de orelha, o paciente vai ter que ficar de castigo, o paciente vai precisar de ser corrigido. E a gente tem que fazer isso como conduta médica. Eu acho que assim, é muito medíocre um médico que vai para um PA e sai prescrevendo de tudo para todo mundo, porque ele vai ficar feliz porque eu passei um monte de remédio, ele vai melhorar de qualquer jeito, e ele não gasta meu tempo aqui para eu explicar. Acho que a gente não se forma para isso. A gente se forma para ensinar, para fazer o certo, né? É função do médico a educação. Então, a vitamina C, ela não funciona. Vitamina D, Michel, também não funciona? Vitamina D é um limbo. Porque as evidências que a gente tem até o momento não nos dá certeza de que a deficiência de vitamina D não está associada, na verdade, a eventos mais graves. Tem alguns trabalhos com Covid e tem alguns trabalhos com influenza de que pacientes que ficaram graves e foram para a UTI tinham mais deficiência de vitamina D do que os que não se agravaram. Então, a deficiência de vitamina D era muito mais frequente naqueles pacientes que ficaram graves. No entanto, os fatores que levam ao agravamento, o próprio agravamento, também consome vitamina D. Então, vira meio que um segredo de Tostines. O paciente tem deficiência de vitamina D e por isso ele vai para a UTI, ou ele vai para a UTI e isso leva a uma deficiência de vitamina D. Isso ainda não foi respondido. O fato é, suplementar vitamina D e ter níveis muito altos de vitamina D não traz nenhum benefício. Se existe algum benefício, é corrigir a deficiência de vitamina D, que seria ter níveis menores do que 20 em algumas populações ou menor do que 30 em outras. Certo? Zinco não tem benefício nenhum, né? Zinco tem benefício claro, bem documentado para controle diarreico. Então, as diarreias agudas, a gente faz suplementação de zinco. Agora, para os quadros respiratórios, não existe evidência de nenhum benefício. Para o influenza, de mitos seriam esses. A amantadina, que o colega perguntou, eu não coloquei nem como verdade nem como mentira, porque não chega a ser um mito, mas ele tem uma eficácia ainda menor do que o oseltamivir. Então, ele não entra em protocolos, embora tenha alguns trabalhos que mostram um benefício modesto na redução de tempo de sintoma. Certo? E aí, entrando nas mentiras do Covid, a gente tem toda aquela palhaçada do tratamento precoce que, infelizmente, ainda hoje, depois de 2 anos,
depois de chefes de pesquisa já terem ido a público e falado que não funciona, depois de ter trabalhos bem desenhados, de metodologia impecável, mostrando que não funciona, todos os dias eu ainda pego pacientes que receberam tratamento precoce no postinho ou na emergência ou por algum outro colega em algum lugar. Guardem, não existe tratamento precoce para o COVID no Brasil. Azitromicina, recovery, não mostrou benefício nenhum. Ah, mas de onde surgiu a história da azitromicina? A azitromicina, ela tem os macrolídeos, né, que é a classe da azitromicina, ela tem um efeito imunomodulador, tanto que a gente usa em bronquiectasias, mas não teve impacto nenhum em prevenção e tratamento de COVID. Colchicina ainda tem dados um pouco duvidosos, está aguardando estudos maiores, mas até o momento, não. Cloroquina e hidroxicloroquina, recovery, não demonstrou nenhum benefício. Quando eu falo recovery, gente, é uma plataforma de trial multicêntrico, né? Então, são trabalhos clínicos randomizados com duplo cego e que eles têm feito em vários locais do mundo, tem braço no mundo inteiro, e eles têm avaliado todos os possíveis tratamentos. Então, se vocês quiserem, tiverem dúvidas, vocês podem entrar no Google, Recovery COVID, vocês entram no site do Recovery e tem lá todos os que já saíram. Então, a gente já atende azitromicina, a gente já atende cloroquina, a gente já atende tocilizumab, de dexametasona. Então, todos os trabalhos que mostraram benefício ou que não mostraram nenhuma evidência que tem do Recovery, tem no site do Recovery, tá certo? Então, cloroquina e hidroxicloroquina não tem, e ivermectina, que ivermectina e azitromicina são os dois que eu ainda vejo ser utilizados com mais frequência. Ivermectina também não tem benefício, claro, nenhum de eficácia para o COVID. Tá certo? Pessoal, e assim, foi isso que eu programei, né? Acho que deu para a gente ver o que se tem de verdade e, na verdade, o que a gente tem de verdade para tratar gripe e COVID leve é água e sintomático. Só. Doutor, só para tirar uma dúvida em relação aos xaropes, porque a gente vê muitos médicos passando xarope, né, para quem está com COVID. E funciona ou não? Não, assim, o que acontece? A tosse no COVID, ela é majoritariamente irritativa, né? O vírus, ele infecta alguns gânglios neurológicos que disparam reflexo de tosse. Para isso, alguns antitussígenos, como o Percof, né, que é a levodroxina, o Notus, que são antitussígenos mesmo, pode ter algum efeito. Alguns melhoram, outros não. Codeína pode ser utilizado. Alguns pacientes têm melhora, outros não. A gente geralmente faz uma escada. Levodoprosila, codeína e, por último, gabapentina. No intuito sempre de tentar controlar os estímulos neurológicos. E para a tosse, melhor do que xarope, esses outros xaropes, por exemplo, N-acetilcisteína, funciona de nada. Acebrofilina, funciona de nada. É melhor você dar mel para esses pacientes com tosse aguda do que você dar esses xaropes. Entendi, obrigada. Nada. Doutor, no caso na parte do mito, né, dos medicamentos, ivermectina, azitromicina, que não tem efeito, assim, comprovado 100%. E se, digamos, eu for ao médico e o médico passar, assim,
Por exemplo, eu não tomaria hoje, mas uma pessoa que não sabe, ela tomaria. E é isso, E aí traria. isso é um problema que não é da pessoa que está tomando. Isso é um problema do médico que prescreveu. Porque o leigo, ele não tem obrigação de saber, né? Ele foi no médico justamente porque ele não sabe para poder ter uma avaliação de um profissional. E aí o triste não é o doente, é o profissional. Então, nessas condições, eu tenho toda a calma para orientar os doentes de que não está correto, né? Eu falo muito claramente com os doentes, eu não tento segurar a barra do colega, não, porque se ele não aprendeu até agora, eu só tenho duas condições de pensar dele. Ou ele é muito mau caráter, ou ele é muito desinformado. As duas tá ruim, porque ou ele não estuda, é negligente, ou ele é imperito. Então, esse é um problema dele. E eu não tenho que ficar cobertando erro médico, erro do colega. Então, eu coloco que está errado e oriento para não usar. Agora, quando o paciente ele se automedica, porque ele viu a vizinha, porque ele viu alguém, aí eu dou bronca. Eu dou bronca na tentativa de alertar e eu geralmente faço um sensacionalismo, assim, eu potencializo, né? Eu falo só dos efeitos adversos, por exemplo. A gente sabe que para eu ter dislipidemia, hipertensão, disglicemia, osteoporose com corticoide, eu preciso uso crônico ou uma dose alta, que um COID-D, por exemplo, não tem corticoide suficiente para fazer uma imunossupressão, porque a dose é bem baixa. Mas para não incentivar, eu falo todos os efeitos adversos do corticoide. Para ver se eles criam pelo menos medo para procurar um profissional da próxima vez. Entendi. Obrigada, viu, doutor? Não. Se alguém tem mais alguma dúvida, doutor? Não, então vou parar aqui a gravação.